Galera, eu não sei vocês, mas se tem um cara do PT que eu gosto, que eu me identifico, é o Leonel Hadi, deputado estadual pelo estado do Rio Grande do Sul. O cara detona. Esse sabe como combater e tem coragem para enfrentar essa extrema direita nazi-fascista. E mais uma vez, em mais um dos seus discursos espetaculares na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ele detonou, desmascarou Chupetinha Nicolas Ferreira e o Elon Musk. Aliás, uma pergunta, vocês sabem o que os dois têm em comum, além de ser extrema-direita e hipócritas? Vou deixar que o deputado Leonel responda. Antes eu vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixe a curtida, compartilhe o vídeo e se gosta do conteúdo que eu produzo, quem quiser e puder apoiar, qualquer apoio aqui será muito bem-vindo. Agora fica com o discurso. Como hoje está um clima muito festivo, muito engraçado, com falas muito interessantes, eu gostaria de propor o jogo Imagem e Ação. Coisa rápida e depois me explico. Quem é esse aqui? A minha dica, são dois representantes da extrema-direita fascista e eu vou fazer aqui e vocês vão descobrir quem é muito rapidamente. Esse aqui quem é? Pix, 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 pix. Quem é esse aqui? E esse aqui? Esse é mais fácil ainda. Quem é? Elon Musk e Nicolas Ferreira. E o que os dois têm em comum? Drogas. O primeiro utiliza ketamina, cogumelos alucinógenos e também utiliza êxtase durante o seu horário de trabalho. E para que ele utiliza isso? Justamente para fazer contratos das empresas dele com o governo dos Estados Unidos, contratos bilionários que são gestados pelo DOGE, que é um departamento que ele administrava e que pegou dados de toda a população dos Estados Unidos. E está deportando mães algemadas e também acorrentadas enquanto o drogado está. Essa é a realidade da extrema-direita fascista no mundo. O outro, Nicolas Ferreira, que adora propagar fake news, assim como Musk, que influenciarão, como foi dito inclusive aqui na tribuna, as eleições de 2026, através de distribuição de fake news. Nicolas Ferreira tem um primo preso com 30 quilos de drogas. E aí você pode dizer, mas o que tem a ver o primo do Nicolas com ele? Pois é, o que tem a ver o irmão do Lula, que nem investigado está sendo pelos casos de corrupção do INSS e é trazido toda hora pra cá, mentindo. Uma pessoa idônea, mas traz o irmão do Lula como se tivesse alguma relação. Agora, é o primo do Nicolas, com 30 quilos de drogas, que é filho de um candidato a prefeito, ou seja, tio do Nicolas, que recebeu 1/3 das emendas parlamentares do Nicolas Ferreira. 1/3 das emendas parlamentares de 853 municípios de Minas Gerais foram para somente um município, que é o 27º em número populacional, que recebeu 1/3 das emendas do Nicolas, cujo primo dele foi preso por tráfico de drogas com 30 quilos, e o tio, ou seja, o pai desse traficante, recebeu as emendas parlamentares, era secretário do município e também depois concorreu à prefeitura. Acabou perdendo, mas recebeu os recursos públicos das emendas parlamentares do Nicolas. Aí você pode dizer, mas esse é um caso à parte, isso foi uma grande coincidência. Mas o Nicolas está lá, dando uma entrevista, dizendo que ele entrou num ninho com caras armados, traficantes armados, para dar um rolê, para entregar um foragido, que inclusive não se entregou, e ele foi levar esse foragido em casa. E são essas pessoas da extrema-direita fascista que querem pautar a moral nesse país, que querem dizer como as pessoas devem viver, que querem apontar casos de corrupção, que querem dar lição de moral, dizendo que a esquerda é que defende traficante criminoso. Eu vou lembrar que é Michele Bolsonaro, a mãe estelionatária, a avó traficante, o tio miliciano homicida, o outro tio pedófilo, Michele Bolsonaro. E aí eu me lembro da frase do Carlos Bolsonaro, é impressionante como toda a família da Michele é envolvida com criminalidade, mas somente ela que não é. Como ela é santa, não é isso? Frase do Carlos Bolsonaro, que eu fiz aqui uma modificação rápida e simples. Eu poderia falar dos 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro, eu poderia falar dos 290 quilos de cocaína no avião da igreja da Damares, poderia aqui falar inclusive sobre o Tiago Bittencourt, vereador do Partido Liberal, Deus, Pátria e Farinha, e ele está sendo indiciado, foi preso por estupro. Ele estuprava a mãe, a filha da mãe,
de 8 anos, a menina, entre outros casos, mas no discurso ele era pela família tradicional, Deus, pátria e família, contra os comunistas, contra a esquerda criminosa. Nós temos que ter a preservação da família tradicional brasileira. Hipócritas, e que pautam hoje, infelizmente, a política mundial e querem, de todas as formas, desestabilizar a nossa democracia, mas o Brasil é soberano e nós estaremos de pé lutando contra essa corja fascista. Daí eu pergunto a vocês, o que está faltando para o povo se dar conta que o único caminho com essa extrema-direita leva direto para o abismo? Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. E o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira comete crime novamente. Em um vídeo de hoje que nós vamos mostrar aqui, ele chama o Lula de pinguço e está dizendo que ele logo vai sair da história, dizendo que ele vai morrer. Em outras palavras, olha o que ele falou. Sabe o que o Brasil não merece? Você, seu pinguço. Mas também, daqui a pouquinho você vai desaparecer aí na nossa história e Lula só vai ser um animal qualquer aí da natureza. Olá, estimados, estamos de volta. Vamos repercutir aqui esse vídeo analisando os trechos aí que o deputado Nicolas Ferreira está no centro de novas atenções e polêmicas ao chamar o presidente Lula de pinguço em um vídeo que está explodindo nas redes sociais novamente. Ele foi postado no dia 12 de junho e pode sim colocar Nicolas Ferreira novamente na mira da justiça. Eu acho que o lacrador viu diminuir as suas visualizações, ele vai novamente e comete crime contra Lula. Vamos destrinchar em 2 ou 3 minutos, mas eu gostaria que vocês nos ajudassem comentando, compartilhando e curtindo esse vídeo. Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado, é um fenômeno nas redes sociais, postou um vídeo detonando a imagem do Lula. O presidente chamou o senador Rodrigo Pacheco como maior personalidade de Minas. No vídeo, Nicolas dispara: você, o que o Brasil não merece. Você, seu pinguço, querer falar de Pacheco é a maior personalidade de Minas. Não vou nem falar quantos votos eu tive. Ferreira volta às redes sociais insultando Lula, chamando ele de pinguço, que se refere ao alcoolismo, que pode ser considerado injúria, um crime previsto no Código Penal brasileiro, com penas de até 1 ano de detenção. Chamar Lula de pinguço não é só provocação, mas pode custar caro. Em 2023, Nicolas já foi denunciado por injúria ao chamar Lula de ladrão no discurso da ONU, investigado pela Polícia Federal. Agora, com essa nova ofensa, pode levar a outro processo, já que injúria contra o presidente é levada a sério pelo Supremo. O vídeo, amplificado por perfis como News Liberdade e outros, já gerou reações divididas. Uns defendem com liberdade de expressão, outros pedem punição com a polarização em alta. A fala de Nicolas pode parar nos tribunais, como outros casos referentes a políticos bolsonaristas. Vocês acham que Nicolas foi longe demais? Chamar Lula de pinguço? Isso é liberdade de expressão ou é crime de injúria? Deixa aqui o seu comentário, que para nós é muito importante e nós vamos responder a vocês. Até logo mais. O marginalzinho tá nervosinho porque esperava um Bolsonaro valentão e viu lá um covardão. Eles estão envergonhados e tentando mudar o foco. Então ele tenta lacrar nas redes mais uma vez para distrair a população. É uma cortina de fumaça. Eu gostaria que você falasse com a mesma ênfase de um traficante da tua família, teu primo. Fala com a mesma ênfase, a mesma raivinha. Fala com essa agressividade que você falou sobre o Lula. Você falou que ele é pinguço, mas não para de coçar o nariz lá na Câmara. Você diz que Lula vai ser condenado ao ostracismo e, na verdade, quem está sendo condenado ao ostracismo é o teu líder. Você disse que nada funciona com o Lula. Me fala um dado socioeconômico, sem fake news, que demonstre a sua defesa. Você não mostra dados. Você é um indigente intelectual, um indigente da moral, que tem na família pastor envolvido com pessoal que trafica na favela. Você deu as suas emendas para pai de um traficante. Fala com essa mesma raiva do seu primo. Tá nervosinho aí cometendo crimes novamente? Esse moleque não presta. O STF tem que pará-lo. E eu gostaria de ver ele falando desse jeito, como ele fala do Alexandre de Moraes, pelas costas, igual todo bolsonarista. Quando chega lá na frente, treme, são os covardes. Esse covardinho, aliás, ele vai encarar quem, esse bostinha? Vai estudar, lacradorzinho. Volta a estudar. Não sei se você já estudou alguma vez na vida, porque você disse que se formou em direito. Você não sabe nada de direito. Estude, já que você tem pretensões de ser um presidente da República. Estude. Você é um despreparado, moleque. Você só sabe lacrar, você só sabe xingar os outros. O Haddad tá certo. É moleque, 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 moleque. Esse chupeteiro aí, quando foi pra lua de mel, gritava o nome de Bolsonaro. Ele tava lá com a noiva e gritando o nome de um homem.
Desculpem, exagerei, não é homem, mas agora, quando ele estava discutindo com a Haddad, ele falava do governo anterior. Ele está querendo descolar a imagem dele do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo começou a mostrar os crimes dele, inclusive mostrando o envolvimento dele com o primo. Quer dizer que mandou verba, mandou 1/3 da verba pro pai do criminoso. É muito dinheiro e tem que prestar contas, você tem que falar sobre isso. Você não falou até agora sobre isso. Enquanto você não justificar o porquê você mandou o dinheiro pro pai do traficante, nós continuaremos aqui pisando na tecla. Então não adianta você disfarçar e falar mal do Lula e chamá-lo de pinguço, porque o tráfico é muito mais grave do que quem gosta de uma pinguinha. Aliás, você deveria perguntar isso pros teus, pro Magno Malta, para pessoas que vivem parecendo embriagadas. Esse moleque tosco, despreparado, se a internet for regulamentada e as fake news não puderem mais ser divulgadas, esse moleque morre, acaba. Ele derrete, porque ele não vai ter mais nada para falar. Se o discurso de ódio for proibido, esse aí é o primeiro. Aí nós não precisaremos mais estrunchar com ele, porque ele mesmo vai ter que calar a boca, porque ele não tem mais nada para falar. Ele não tem nada para oferecer pro Brasil. Nada, nada, nada. É um papagaio. Fala muito, não sabe nada. Aliás, tem uma música do Renato Russo que diz: fala demais por não ter nada a dizer. Essa é a música que encaixa com esse papagaio de pirata. Gente, deu ruim pro Nicolas Ferreira. Não está passando por um bom momento. E eu não falo mais dele. Chega, eu não falo mais do Nicolas Ferreira. E eu vou te contar o motivo. Sabe por quê? Porque ontem o Haddad bateu nele com muita força, gente. E hoje foi a vez do presidente da República não só bater, mas esculachar com o menino de Belo Horizonte. Não só ele, também o Cleitinho, e chamou o Bolsonaro de covardão se borrando no STF. Então, gente, não vou bater mais nele, não vou falar mais dele, porque estou começando a ficar com pena. E o jogo virou. Quem vive de lacração barata no celular está começando a tomar pancada da política real, porque agora eles estão conhecendo o verdadeiro Lula. Mas olha, antes de falar qualquer coisa, vamos ver o vídeo juntinho, tá, gente? Presta atenção em cada palavra dita pelo presidente, porque logo depois a gente vai comentar e entender o que está por trás disso tudo, tá? Eu vou parar um pouquinho, a gente vai ver o vídeo junto agora, e por favor, presta atenção. Vá lá, gente. Vou contar uma coisa para vocês. Nenhum desses picareta que acha que são bons porque vive na frente do celular falando mal dos outros tem a menor chance de competir com o Pacheco. A menor chance. Não é assim, gente, não é possível você imaginar que você pode fazer política com um desgraçado de um celular, falando mentira para todo mundo, contando inverdade para todo mundo, falando mal de todo mundo, fazendo provocação. Você sabe que essa turma que eu estou falando, quando vai um deputado na Câmara prestar depoimento, eles pegam o celular, eles gravam a pergunta dele e saem correndo para não ouvir a resposta. Porque uma pessoa séria não xinga o outro em qualquer lugar como eles xingam. Como eles provocam, como eles agridem dentro do Congresso, dentro do Senado. Só não tem coragem na rua, porque eles têm medo de apanhar. Você viu que ele é um covardão, você viu o depoimento dele, né? Ele estava com os lábios secos, estava quase, sabe, se borrando. É muito fácil ser corajoso, dedicado no celular, falando mal dos outros. Perceberam? Vamos por parte. Primeiro, Nicolas e Cleitinho, tá? O Lula sabe exatamente o que está fazendo. Quando ele diz que Minas não merece Nicolas ou Cleitinho, ele está mandando um recado político direto para você, povo mineiro. Sim, esses dois não têm projeto de país, só sabem lacrar na internet. Segundo, o Bolsonaro se borrando. Lula está batendo onde dói. Ele sabe que Bolsonaro se sustenta numa imagem de macho valentão. Mas lá no STF ele ficou manso. Ele tremeu quando teve que falar da minuta do golpe. Sim, tremeu. Perceberam? Lula usa isso para mostrar. Tá vendo? Eu voltei e ele tá com medo. E terceiro, a crítica aos influenciadores deputados. Quando Lula fala de gente que grava e sai correndo, é sobre isso. Eles não querem debate, eles querem palco. Mas agora, o palco é outro. O do governo, da justiça.
do desgaste deles nas redes, porque eles estão desgastados. Nicolas, então, isso tudo faz parte de um movimento. Lula está marcando o território. Ele sabe que Cleitinho e Nicolas estão sendo usados por Zema e Bolsonaro como peões. Mas ao expor eles, ele também fortalece o Rodrigo Pacheco, que pode ser o nome para governador de Minas Gerais, em 2026, é claro, com apoio do Planalto. E mais, gente, quando Lula ironiza Bolsonaro e enfrenta esses influências, ele mostra que não tem medo de disputa com a extrema-direita na rede. Ele não tem medo. Se você acha que está começando a virada, se você acredita que esses influenciadores do caos vão ser desmascarados, deixa o like aqui, comenta, tá? Compartilha esse vídeo. E eu vou te pedir, se inscreva no nosso canal para cada dia a gente ficar mais forte e poder te trazer informação, né? Informação com força para que a nossa voz atinja onde deve ser atingido. Só que o Nicolas deu chilique, mas muito chilique. Chegou a ponto que depois de falar bem do governo anterior, o Nicolas disse isso aqui sobre o Lula e o Haddad. Pessoas comuns estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Disse que o Lula e o Haddad não têm responsabilidade fiscal. O que o Haddad está tentando aí, e obviamente tem ali o dedo do Lula nisso, é trucar os bilionários do país para taxá-los. E começar a cobrar imposto de gente rica para poder conseguir aprovar ali a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que na verdade beneficia quem ganha até 10 mil, que é aí 80% da população brasileira vai ser beneficiada, e menos de 1%, eu vou dizer aí 0,1% da população vai pagar mais imposto, que são os bilionários. Haddad me chamou de fujão. Normalmente quem foge de debate é fujão. Mas a cadeira que tá vazia não é a minha. Mas não adianta esperar o Haddad ir embora, o plenário ficar vazio pra você voltar pro debate. Assim não vale, né, Nicolas? E tudo começou quando o Nicolas fez esse comentário numa audiência com o Haddad. Mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões. O problema é que depois ele não esperou a resposta do Haddad. Ele fugiu, foi embora do plenário. E veja o que o Haddad comentou. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. O Bolsonaro fugia. E o Nicolas? Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. E o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Mas mesmo assim o Haddad fez questão de gravar uma resposta para o Nicolas. Veja só o que ele respondeu. Eles estão alegando que teve um superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24 foram 92 bilhões a mais. O superávit de 22 também teve outras 2 razões. A barberagem da venda da Eletrobras, vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador,